Direto para Brasília, o presidente Lula comemora a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda. A repórter André Anelli chegando com as últimas informações, bastidores também. O presidente se manifestou nas redes sociais, não é isso, André? Boa noite para você, bem-vindo. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou poucas horas após a aprovação na Câmara dos Deputados do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Segundo ele, a aprovação da medida corrige uma grande injustiça com trabalhadores. Lula também destacou que entre 2016 e 2022 não houve correção na tabela do imposto de renda, numa clara referência política aos antecessores dele, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Lembrando que Lula passou as últimas horas imerso em articulações para garantir esse resultado registrado na Câmara. Na quarta-feira, no dia de ontem, o presidente Lula recebeu o líder do União Brasil aqui no Palácio do Planalto, Pedro Lucas. Depois, foi a vez de um almoço com o deputado Doutor Luizinho no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E um dia antes, na terça-feira, Lula convidou os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, igualmente para um almoço que teve como cardápio principal o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A mobilização demonstrou ter dado resultado e a medida foi aprovada na Câmara dos Deputados por unanimidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que protagonizou inclusive alguns dos maiores embates do ano com o Congresso, elogiou os deputados. Foi uma votação histórica, 493 votos, sem nenhum voto contra, né? Todo mundo que estava presente ontem, marcou presença lá, votou a favor do projeto. Eu penso que foi uma construção muito importante que contou com a liderança, sem sombra de dúvida, do presidente Hugo Mota e também com a liderança do relator Arthur Lira. Muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade. Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar. Eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. E a expectativa dos senadores é a mesma, de que a matéria vai ter rápida tramitação na casa para que possa valer já no ano que vem. Isso em 2026, então, para que o texto tenha validade já em 2026, ele precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula ainda nesse ano de 2025. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, avalia que a votação do projeto no plenário do Senado deve ocorrer até o início de novembro, até o início do mês que vem. Mas antes disso, o texto precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, onde a expectativa do senador é que também não haja resistência. Não tem mudança a ser feita no texto proveniente da Câmara. E é assim que espero. O texto veio vindo para o Senado. Eu espero que a tramitação seja rápida, producente e com a mesma aclamação que teve por parte da Câmara dos Deputados. É, sobretudo, uma questão de justiça. Sem a aprovação do texto no Senado, atualmente continuam isentos do imposto de renda apenas aqueles contribuintes que recebem até R$ 3.036 por mês, 2 salários mínimos. Para compensar a ampliação dessa faixa de isenção para até 5 mil, essa ampliação então que vai ter um custo estimado de 25 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, o projeto propõe a criação de um imposto mínimo sobre aqueles contribuintes que recebem até R$ 50 mil por mês, acima de R$ 50 mil por mês, melhor dizendo. A alíquota para esses contribuintes será progressiva, chegando a 10% para quem ganha R$ 100 mil ou mais por mês. De acordo com o governo, cerca de 141 mil contribuintes vão ser impactados por esse novo imposto. Atualmente, esse grupo paga em média cerca de 2,5% de imposto de renda efetivo sobre os rendimentos totais e é esse fator, então, esse cenário que o governo pretende mudar com esse projeto agora chegando ao Senado. Tiago.
As articulações já começaram para essa discussão que tem início agora no Senado. André Anelli, em instantes você volta com mais detalhes da capital federal. Vou chamar as nossas comentaristas nesta quinta-feira. Deise Ciocari entrando aqui nos estúdios, a Dora Kramer, como sempre, aqui conosco. Bom, Deise, começo por você. O governo, claro, tem tudo para surfar nessa onda, né? Mas será que existe algum risco do Senado não aprovar essa matéria, ou pelo menos demorar e não entrar em vigor no ano que vem? Olha, Thiago, eu já vi a Dora aqui fazendo um não com a cabeça. Já discordou, né, da minha fala. Não, eu acho que é muito difícil, né? A Dora pode falar também melhor do que eu, mas é muito difícil o Senado não aprovar, porque é uma pauta de interesse popular, né? Além de ter sido uma promessa de campanha do presidente Lula, que sofreu alguns reveses aí nesse terceiro mandato, mas essa isenção do imposto de renda ela é uma pauta que tem um forte apelo popular, então é muito difícil. O Senado entraria numa situação muito complicada e é óbvio que o governo acaba ganhando com isso, porque num país com tanta desigualdade social, né, aliviar a carga tributária naqueles que ganham menos acaba sendo um ponto positivo. Mas eu quero chamar a atenção que, para além dessa aprovação, que deve ocorrer sim no Senado, o governo vai precisar agora, não é simplesmente a aprovação da pauta, né? O governo precisa agora ter um forte controle fiscal, ajustes nos estados, né? Complementação dos impostos, previsibilidade institucional, e tudo isso a gente sabe que aqui no Brasil é um pouco difícil, né? Mas num ganho imediato e até para as eleições do ano que vem, foi um golaço, sim, do Palácio do Planalto, né? Vai servir, é mais um ponto positivo, mais uma narrativa que vai funcionar em 2026 e dificilmente o Senado não vai deixar passar essa pauta, né? Tem um apoio popular, tem uma pressão popular muito forte em cima dela. Bom, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Claro que a tramitação, como você já nos sinalizou, deve ser, de uma certa maneira, tranquila nesses próximos meses, até o fim do ano, mas eu queria também te ouvir o seguinte: a relação do governo com o Congresso Nacional entra num clima um pouco mais pacífico ou cada caso é um caso? Boa noite, Thiago, boa noite, Deise, boa noite a todos. Olha, começando pelo final, eu acho que mais ou menos cada caso é um caso. Essa questão, essa pauta é excepcional, né, pelos motivos que a Deise já expôs, porque a vitória aí é da pauta, né, porque ninguém que depende de voto vai ficar contra isso. É óbvio que o Senado vai aprovar, e não só vai aprovar, como vai ser também por unanimidade, como foi na Câmara. É uma vitória, é claro que o benefício político é do presidente Lula. Agora, tem um personagem que emerge aí dessa história com um grande ganho, que é o Arthur Lira, né? O Arthur Lira, realmente, vocês podem apostar, ele vai crescer de novo no vácuo do Hugo Mota, porque o Hugo Mota é um presidente que tem demonstrado fragilidade, erosão de autoridade, está com dificuldade de recuperar o leme, e o Lira sabe exatamente como conduzir as coisas, tanto é que saiu tudo exatamente como previsto, porque numa pauta popular dessa não adiantava ficar fazendo, como se dizia antigamente, forfé, sabe? A oposição tentando atrapalhar, porque aí ia perder todo mundo, aí ia ficar só a vitória do Lula. Então, mas aí isso é uma coisa. Então, nesse caso, está tudo resolvido, está tudo uma beleza. Agora, o que melhora, o que serve para aproximar ou não o Palácio do Planalto do Congresso, melhor dizendo, do Centrão, que é a maioria, que é o que conta, é a popularidade do presidente Lula. Você vê que o tal do desembarque, gente, amanhã o Celso Sabino diz ele que vai deixar o Ministério do Turismo. O André Fufuca, do Esporte, nunca mais falou no assunto. Ele tem até sábado para decidir. Por quê? Por que acontece isso? Por que esse recuo? Porque justamente melhoram os índices do presidente Lula, e disso é que depende a condição, a relação do Congresso está mais atritosa ou menos atritosa. É uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. Acho, como é que diz aquele lugar comum, um ponto fora da curva, a pauta da isenção do imposto de renda
é um ponto fora da curva. Desse. Quero saber de você também a relação do governo com o Congresso Nacional. Pelo menos nesse momento, a gente fala que a política é uma nuvem que se move sempre. Nesse momento, como é que está a nuvem? Nesse momento, como a Dora falou, assim, e é impressionante, eu estava ouvindo a Dora aqui e eu estava lembrando, Thiago, que há algumas semanas a gente falava dessa possibilidade do União Brasil desembarcar do governo, porque o governo estava ali naqueles atritos com Donald Trump, então não surfava uma boa onda, e olha como virou agora, né? O governo tem várias pautas para 2026, além dessa aprovação do imposto de renda. O presidente Lula vetou um aumento do número de deputados, o que provocaria um efeito cascata, né? Então, são várias pautas ali que vão acumulando. Então, nesse momento, é mais interessante para o Congresso Nacional ter uma boa relação com o presidente Lula, que surfa um momento muito bom, do que entrar em atrito, né? A gente nunca sabe como é que vai ser até 2026, mas aí a Dora tocou num ponto que é muito importante, que é justamente essa reticência. Será que agora a União Brasil vai desembarcar mesmo como pretendia, né? Porque as coisas estão mudando. E aí fica aquela velha pergunta que a gente fazia, e será que isso se sustenta até 2026? Eu acho que não. Dora, a Deise falou bem em relação ao projeto do imposto de renda, sobre a história de quem vai pagar a conta, a gente já falou muito disso aqui. E em relação às contas públicas do país, a gente vai chegando ao fim do ano e não temos LDO, e depois vai começar toda a discussão do orçamento. Será que nessa reta final do ano, essa discussão sobre as contas do governo deve ganhar uma força ainda maior e aí talvez tirar algumas críticas que estão desse grupo do centro em relação ao governo? Ou seja, pode trazer de volta algumas críticas em relação a isso, ou é cedo dizer? Olha, quando a Deise tocou nesse assunto, lembrou que, olha, não adianta só fazer essa festinha porque tem o problema de fundo. E aí eu estava pensando, mas eu acho que o governo vai ficar devendo, tá? Porque na euforia, quanto mais se tiver coisa caminhando legal do ponto de vista eleitoral, se essa maré realmente virar em favor do governo com sustentação, eu acho que essa coisa de equilíbrio, eu estou falando dessa coisa exatamente para usar uma visão prevalente do governo, né? Que é essa coisa, não é uma necessidade, é algo que atrapalha todos os planos de expansão, de gastança, gasto é vida, aquele tipo de mentalidade, né? Eu acho que a tentativa vai ser de prevalecer, de aumentar programa social, enfim. A dificuldade é que o presidente Lula resolveu gastar desde o começo, podia ter economizado para poder gastar na eleição, mas eu acho que vai insistir. Isso é uma coisa. Tiago e Deise, eu estava pensando no negócio, vendo essa coisa de shutdown nos Estados Unidos, o orçamento não vota, então paralisa tudo, mas na mesma hora. Já viu que aqui o orçamento fica o ano inteiro sem ser aprovado? Fiquei me perguntando, será que vai ter no jornal hoje um economista para a gente perguntar qual que é a diferença, né? Será que é uma questão de levar a sério ou não o orçamento? Porque não votou, paralisa, fica ali 4 dias, meses. Aqui já teve, né, Tiago? A gente comentou no governo Fernando Henrique, orçamento que foi aprovado no final do ano seguinte. E não acontece nada, eu fico assim me perguntando qual é a diferença nesse aspecto entre a gente e os Estados Unidos. A LDO não foi aprovada e o ano está seguindo. Ano passado já foi assim e a gente vai voltar a esse tema, claro, aqui no Jornal Jovem Pan.